tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é quarta-feira, dia 31 de dezembro de 2014. Esse é o verbete de número 3.253. São 7 páginas, 50 logias e 27 máximos. O tema de hoje é monitoria da tertúlia conscienciológica, a especialidade é tertuliologia, e o nosso verbetógrafo é o Christian Rodrigues, que mudou de posição hoje. Ele geralmente está lá em cima, o chefão aqui do tertuliário, e hoje ele desceu aqui para as cabeceiras para poder defender o verbete, de modo que tudo que você queria perguntar sobre a tertúlia, está aqui o Christian para poder falar. O Christian, ele é natural de Paraná, ele é graduado em psicologia, e ele é voluntário da Conscienciologia desde 2012. Definologia. A monitoria da tertúlia conscienciológica é atividade de assessoramento, apoio, manutenção e suporte aos debates conscienciológicos diários do curso de longo curso ocorridos no tertuliário da Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, CAEC, Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, com finalidade de propagação dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia. Pensenologia, o holopensene pessoal da intercooperação multidimensional, os ortopensenes, a ortopensenidade, os lucidopensenes, a lucidopensenidade, os convívio-pensenes, a convívio-pensenidade e por aí vai. Na fatologia e na parafatologia a gente tem muita coisa, vou ler alguma. A monitoria em si, as 4 horas diárias, a ausência de preconceitos no contato com os tertulianos e teletertulianos, gerando gradativamente relações interconscienciais pautadas na extroversão educada, a ausência de reclamações sem ansiedade, evitando a irritabilidade com as tarefas naturais da função, o senso de gratidão fundamentando a autodisponibilidade para contribuir com a realização das tertúlias conscienciológicas e por aí vai, tem muita coisa aí na fatologia. A parafatologia também é imensa, tá? O labor ombro a para-ombro, o amparo extrafísico de função do tertuliário, os acoplamentos pontuais e ostensivos no início e fim da tertúlia conscienciológica, a atenção à parafenomenologia tertuliana, o paravínculo embasando os autorrevezamentos multiexistenciais em grupo. Aí a gente tem um detalhismo bastante extenso, bastante detalhado, se é que a gente pode dizer. A dinâmica que ele coloca na página 6, todos os itens importantes da monitoria. E na remissiologia nós temos cultura tertuliana, função amparadora, GESCOM grupal, tertuliofilia e voluntário da conscienciologia. A atuação da monitoria da tertúlia conscienciológica favorece a teática do auto e hétero revezamento evolutivo na cápsula do tempo cinemascópica da Enciclopédia da Conscienciologia. Você já ponderou voluntariar na monitoria das tertúlias conscienciológicas? Qual impedimento identifica para o exercício de tal voluntariado? Na bibliografia específica nós temos um item e nós temos 20 itens na mega-análise, que é apoio, debate, verbete, suporte, abertura, recepção, orientação, enciclopédia, verbetógrafo, tertuliário, assessoramento, autodisponibilidade, convívio-pensenidade, conscienciologia, amparologia, tertuliologia, ressociologia, parapedagogia, comunicologia e grupo-karmologia. Vou fazer uma pergunta óbvia, Christian, para começar. Por que você escolheu esse tema? Primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a todos os envolvidos aqui no trabalho do Tertuliário, Enciclosapiens, a equipe do Tertuliário, o CAEC em si,
O motivo que me levou já foi uma afinidade muito grande que eu tive com o tertuliário e com as tertúlias conscienciológicas já desde o início, né? Foi o ponto onde eu conheci a conscienciologia foi via internet e nas tertúlias conscienciológicas. Eu já vinha de um processo de busca íntima já há alguns anos, até dezembro de 2010, em 2011, onde eu tomei contato pela primeira vez com as tertúlias conscienciológicas e aí eu comecei a assistir sem parar o ano inteiro, já me programando vir para Foz do Iguaçu. Ah, isso foi fora de Foz? Foi fora de Foz, foi via internet para as transmissões online e o canal do YouTube. E aí em 2012 as coisas foram se encaixando tudo, eu consegui vir para Foz do Iguaçu, comecei o curso de psicologia e já vim para o CAEC, já como é que eu faço para me voluntariar no tertuliário, eu gostaria de voluntariar aqui. Aí me indicaram a necessidade de fazer um curso de entrada, no caso o CIP, onde eu fiz no meio do ano, e em setembro eu já estava voluntariando no tertuliário na transmissão das tertúlias. E eu fiquei na transmissão de setembro de 2012 até dezembro de 2013, né? E aí em janeiro de 2014 foi quando me convidaram para assumir de uma forma intensiva a monitoria da tertúlia conscienciológica, né? E daí veio o verbete. Aí veio o verbete para contar essa experiência aqui, que eu estava contabilizando aqui mais cedo, aparentemente foi em média de 300 a 310 tertúlias, já como na frente da monitoria. Praticamente um ano, né? Um ano. Direto. Gente, antes de começarmos as perguntas, tem uns recados aqui. A gente vai ter hoje não, amanhã, dia 1º de janeiro, quinta-feira, na Auloteca, o primeiro ciclo de Ateneus Serenológicos. O tema de amanhã vai ser Serenologia e Paratecnologia, com a Elizabeth Rodrigues. Então, quem tiver interesse, vai ser das 18h30 às 21 horas, começando o ano com serenidade. Também temos aqui no dia de 2 a 4 de janeiro, Reciclagem das Posturas Monárquicas. Esse é um curso que está na 6ª edição e a temática desse ano, ou desse curso, melhor dizendo, é Monarquia Hispânica. Então, vão estar falando aí da Espanha, propriamente dito, de Portugal. Então, quem tiver interesse, ainda tem tempo, porque começa dia 2, né? Começa na sexta-feira, é isso? Hoje é quarta? Então, tem muitos professores aqui, ó, o pessoal que está estudando, todos esses coloridos aqui são professores, né? O pessoal que está estudando a monarquia, quem está sempre à frente disso é a Laura Sanches, que é espanhola, e ela está fazendo esse curso já faz algum tempo. Nós vamos ter também de 17 a 25 de janeiro, a 4ª Semana da Escrita. Então, é uma semana com vários cursos voltados para a escrita conscienciológica, é uma iniciativa da Unesco e do CAEC. Tem vários cursos, vai ter um campo conscienciográfico, que é um curso de energia e de escrita, tem painel do livro aberto, tem debate sobre escrita, tem imersão na escrita especial, enfim, são várias atividades. Quem tiver interesse aí, basta entrar em contato aqui com o CAEC, que vai ser de 17 a 25 de janeiro aqui no CAEC. Tá? Professor Christian, Estrangeirismologia, página 1. 2ª e 3ª linhas. Poderia falar a respeito do workaholismo consciencial, porta-verbetes tipo self-service e teamwork da Helbex? Sim, claro. O workaholismo consciencial, né, primeiramente eu tive essa ideia de colocar esse termo aqui no verbete, mas agora estudando o verbete já na fase de revisão final, eu cheguei à conclusão de sugerir a equipe de revisão que nós retirássemos esse termo, né, pelo fato do workaholismo ser uma coisa nosográfica, né. A minha intenção era em relação à dedicação consciencial constante na monitoria, ok? A relação do porta-verbetes do tipo self-service é que na entrada do auditório do tertuliário nós dispomos os verbetes defendidos no dia para as pessoas se sentirem à vontade em pegarem o verbete, sentarem e acompanhar a tertúlia, né? Não há necessidade de estar alguém lá entregando o verbete para a pessoa, também não tem valor nenhum a ser cobrado por isso, as tertúlias são gratuitas. E o teamwork da Helbex é relacionado àquela questão seguinte da teoria da reurbanização extrafísica, né?
E a reurbanização, ela veio com o livro Homo Sapiens Reurbanizados, proposta pelo Sr. Valdo Vieira, é uma realidade. E a matéria da enciclopédia, da construção da enciclopédia da Conscienciologia, é a gente falar de manifestações conscienciais. É isso que a gente está criando essa enciclopédia. E a reurbanização, ela vai lidar diretamente com consciências, né? Então, é um dos pontos fortes, um dos pilares da reurbanização é a enciclopédia da Conscienciologia, né? E nós eu participar na monitoria da Conscienciologia dessa construção, eu me vejo como participando do teamwork da Reurbex, né? É isso aí, eu também penso assim, as pessoas que trabalham, os que já escreveram na enciclopédia, né? Nós estamos aí com 400 e tanto, não é isso? É isso, Marta? É todo mundo trabalhando. O pessoal da Conscienciologia em si, né, está tentando, que já que a Conscienciologia é um pilar da Reurbex. Muito bem, na Pensenologia, página 2, penúltima linha. Poderia aprofundar a autodisponibilidade em contribuir para o fortalecimento do holopensene da Conscienciologia no planeta a partir do tertuliário? É bem isso que a gente estava falando sobre o teamwork da reurbanização, né? Você ter uma autodisponibilidade, eu tenho uma autodisponibilidade de querer participar, de construir essa enciclopédia junto, transmitir, registrar as tertúlias conscienciológicas. Então, você tendo essa disponibilidade, você estando aqui participando, eu vejo que é isso, né? E a gente só tende a fortalecer o holopensene da Conscienciologia no planeta, né? Ainda mais que é online, né? E você Isso. tem gente de fora, tem gente da Austrália, tem gente da Europa assistindo, tem gente dos Estados Unidos. Você pega os 4... Tem da África, Cristian? Já veio da África, Já, sim. tem, né? Um ou outro de vez em quando. Tem. África, Canadá... América do Norte, então, Europa é normal, América do Sul tem. Sim. África, então pegou todo mundo. Tem, A Oceania tem, que é a Austrália. Tudo bem. Na Fatologia, página 2, primeira linha. Gostaria que comentasse as 4 horas diárias. Em média são 4 horas diárias, de 3 a 4 horas diárias, né, de serviço de monitoria aqui no voluntariado, né. Nós iniciamos às 11h30 e vamos por volta das 15h30 da tarde, né, às 15 horas, 15h30. E o trabalho em si da monitoria, entre a abertura, que é o momento mais delicado de checagem, de instalar tudo, de recepcionar as perguntas, o decorrer da tertúlia, e no final que você tem que finalizar tudo e preparar o tertuliário para a mini tertúlia que ocorrerá na manhã seguinte, né? E eventualmente essas 4 horas elas vão chegar, às vezes até passar, conforme a demanda de verbetes para imprimir, né? Você tem que imprimir verbetes, 2, 3 verbetes, 5 verbetes, então você tem essa rotina. Nessas 4, vocês imprimem os verbetes aqui, não? Sim, há uma sala aqui no tertuliário, embaixo, ao lado da Enciclosapiens, onde é feita a impressão dos verbetes. Isso é importante falar, que o tertuliário não é só isso aqui, né? Você tem a Enciclosapiens aqui dentro. A Enciclosapiens é uma sala compartilhada, também para cursos, e a sala de impressão. Que é lá embaixo, vamos chamar de lá embaixo, né? É aqui do lado, né? A Pilar está falando que é embaixo de algumas carteiras que estão aqui. Mas é lá que é impresso, né? Lá que é feita toda a revisão e tudo mais. Ainda na Fatologia, página 2, quarta linha. Poderia discorrer acerca de ausência de preconceitos no contato com os tertulianos e teletertulianos, gerando gradativamente relações interconscienciais pautadas na extroversão educada? Esse é um ponto assim, que eu aprendi no desenvolver da atividade do voluntariado na monitoria, né, que é você se eximir de preconceitos ou de julgamentos ou essas patopensinizações, né, porque há um código de ética tertuliano, né, há coisas que você não pode fazer que você faria lá fora. Por exemplo, nós temos cartazes solicitando que a pessoa não traga bebida sem tampa ou não traga alimentos para dentro, né? Nós temos problemas de infestações, a questão do inseticida é complicado no tertuliário. Então, isso aí é uma atividade quase diária, você tem que chegar com a educação e solicitar a pessoa. Ou muitas vezes também, como o tertuliário é de cima para baixo, né, há essas muretas.
E a pessoa tende a botar o pé nas É muretas. impossível ficar E você- 4 horas aqui dentro sem botar o pezinho. E a gente tem um problema de limpeza, Claro. né? Então, isso aí é um contraponto. E como você vai chegar com a educação, você fala, nossa, de novo eu tenho que ir lá, mas você tem que chegar com a educação. Muitas vezes eu chego para a pessoa e falo, olha, eu sei que é tentador, eu tenho vontade de fazer isso, então essa é a extroversão educada, né? Ou outras vezes eu vendo pessoa de primeira vez e você não vai chegar assim, né? Então você tem que qualificar com sua intenção. Teve umas 2 vezes, assim, até com outro item aqui que coloquei como uma técnica de pensar como aparador, o que eu vou fazer? E eu vi que as pessoas não trouxeram o verbete. Aí eu falei, eu não vou chegar lá e chamar a atenção delas. Aí eu peguei os verbetes e só fui e entreguei. As pessoas retiraram o pé, sentaram de uma forma correta e começaram a ler o verbete. Então é uma forma de você dar um exemplarismo, você não precisa falar diretamente, né? E você está fazendo uma TARES ali também, né? É. E é muita gente, né? Diferente. É muita gente. É complicado. Professor Christian, na Estrangeirismologia, página 1, segunda linha. Poderia comentar a sua experiência a partir dos insights promovidos pelos amparadores extrafísicos? Esses insights eu tenho essa vivência quase praticamente diariamente, né? Porque eu estou às vezes numa atividade assim, preocupado com o som, com as câmeras, dando apoio ao Robson que fica na transmissão, e às vezes eu tenho um insight assim, checar o e-mail e chegou uma pergunta justamente do debate, ou outros momentos assim de observar a temperatura do ambiente que está muito baixa ou muito alta, e você precisa estar regulando e mantendo, né, o ambiente homeostático assim, ideal, né, para que ocorra a tertúlia. Então há muitos insights, às vezes tem insights em casa também, de algumas coisas que têm que ser feitas, ou, né, Do trabalho propriamente dito, né? Qual foi o maior acidente de percurso que já teve aqui para você, que você acha que mais foi difícil? Você lembra? Acidente de percurso? Acidente de percurso não, mas aquele contratempo que às vezes acontece, aquela saia justa, que você possa falar, né? Que não pode falar. A saia justa que eu tenho aqui maior dificuldade é realmente com a falta de energia, né? Quando a gente tem falta de energia. É verdade. Então aí nós não temos muitas janelas aqui, então eu vejo que o tempo já está mais ou menos virando para chuva, pode vir uma falta de energia, eu já deixo a chave de uma outra porta no bolso, porque daí a gente tem que trazer iluminação e ventilação para o ambiente, né? Não há muitas janelas aqui. E nós temos no breaks, até inclusive para cúpula, né? Mas tem um tempo, né? Então essa é a maior saia justa e a gente está para não perder a tertúlia, manter ela até o final. Eu achei que era essa mesmo, que uma vez a gente até ficou sem luz aqui. Sim, sim. Os computadores ele tem uma durabilidade média, a bateria de uns 40 minutos, né? Só que daí a gente tem que ir reduzindo o número de microfones, a transmissão a gente acaba encerrando para priorizar a gravação da tertúlia, então essa saia justa mesmo. Ontem mesmo acabou a luz aqui, né? Na região. Deu um raio ali na esquina. Atributologia, página 1. Você poderia ampliar o quanto a técnica do detalhismo aplicada à monitoria tem contribuído no seu cotidiano? Essa técnica, eu coloquei a técnica do detalhismo como atributo no verbete, porque eu vejo que é o principal que você acaba assim, recebendo de vivência aqui, né? E você leva isso para a sua vida, porque a monitoria você tem um checklist até extensivo, como eu coloquei, e você tem vários passos a serem seguidos antes, durante e após a tertúlia, e você tem que seguir isso, senão alguma coisa vai sair, né, do script da tertúlia. Então, inevitavelmente você acaba levando isso para casa, ou para os estudos, ou para a organização em casa, ou para a sua produção, né? Você passa a ser mais organizado e mais detalhista, conforme você vai olhando. Vocês seguem a risco o tal do checklist, né? Eu vejo que nem você vai levantar voo. Aperta um botão, aperta o outro, a aeromoça fala, fecha a porta, não sei o quê, não é assim? É bem organizado, parece uma orquestra a equipe trabalhando, tudo direitinho, porque senão desorganiza, né? Desorganiza todo mundo. Isso. Quais são os requisitos para participar da equipe da monitoria? Os requisitos, assim, você tem que ser voluntário do CAEC, né? Ou você procura o CAEC, faz uma entrevista para ser voluntários, né? Quando eu fiz o requisito era você ter um curso de entrada, como um CIP.
E após isso você tem uma outra entrevista com a coordenação do tertuliário, que hoje quem está à frente é a Cristina Vicentim, né? E tem alguns detalhes que você tem que observar, né? Você consegue subir e descer escadas várias vezes por dia? Gente, é o máximo isso. É um requisito. E tem outra questão que é assim, você tem que ter um entendimento mínimo de informática, né? Porque você vai atualizar o site com o próximo verbete agendado, né? Tem que estar antenado, né? Tem que ter vontade, né? Tem que ter disponibilidade, vontade, é isso, né? Isso. Basicamente é isso. Tem que ter tempo disponível nesse horário. Claro, perfeito. Para não falhar, não é isso? Socorro. Oi. Parabéns pelo verbete, está muito bom, viu? Obrigado. Na página 2, na parafatologia, na 9ª linha de baixo para cima, essas parapercepções durante a triagem ou encaminhamento das perguntas, como é que é feito isso? O que você percebe? Ali eu percebo claramente uma assimilação e desassimilação. Às vezes eu chego a perceber até a intenção do tertuliano, né, que está fazendo aquela pergunta. E essas percepções também tá relacionado à triagem, porque nós aqui, como a Conscienciologia e as tertúlias, elas são para o mundo online, então a gente recebe todo tipo de perguntas. Às vezes a pessoa quer saber se há um centro educacional próximo. Às vezes nós recebemos pedidos de TENEPs aí que eu tenho mais, assim, ostensivamente, essas parapercepções, a gente tem que encaminhar esse e-mail para o local adequado, né? E atender algumas demandas pessoais dos teletertulianos, né? Que não são diretamente as perguntas. Então, você acaba fazendo essas assimilações, essas parapercepções, né? E fazer desassimilações, né? Na hora que eu percebo que há um encaminhamento, você já sente, né, a questão. Mais leve. Isso. Oi, André. Oi. Tudo bom? Ele Parabéns aí pelo também, né? verbete. Oi, obrigado. Demorou um pouquinho, mas parabéns. Os colegas. Você pode falar sobre o amparo extrafísico de função, né, da monitoria? Sim, Quer que fale um pouco, é isso? Isso. Quer que fale um pouco sobre o amparo extrafísico de função? Eu percebi com muita ostentação o amparo extrafísico no início, quando eu estava para assumir a monitoria da tertúlia, né? Ao subir e descer essas escadas, trazendo as perguntas, ou você ir tocar o gongo ali, a cosmovisão, o senso de universalismo aumenta de uma forma assim que você quer olhar, você tem uma transafetividade com todos enorme, né? Mas na verdade é o acoplamento com o amparo de função que vem, né, de lá para cá. E isso eu vejo assim que como eu tive essa predisposição de atuar diariamente, né, aqui, você vê que é um amparo de função, né, 24 horas por dia em relação ao tertuliário, né? A equipe do tertuliário em extrafísica, nas minhas percepções, ela trabalha 24 horas por dia também, né? Ela não descansa. Não sei se é isso que você... Isso. Porque aqui é um local que é uma atividade uma atrás da outra, né, Christian? Sempre debatendo ideias da Conscienciologia, não existe outra coisa aqui. Ou é de manhã ou é agora à tarde, quer dizer, o tempo inteiro, né, vira um holopensene realmente favorável. É um conceptáculo, né, como a gente fala em Conscienciologia. E é obviamente que deve ter uma equipe extrafísica também, obviamente deve ter, não tem, né? Uma equipe extrafísica também que está ali, igual a monitoria está ali, a paramonitoria também está ali, né? E é um mega laboratório para você estar reciclando, né? Porque você tem essa necessidade de você ter coerência, de você estar lidando com o público, você ter exemplarismo, né? Então, há essa necessidade, porque não há amparo, conexão com amparo que mantém uma falta de coerência. Claro. Né? Um exemplarismo. Ela primeiro. Eu. Christian, parabéns aí pelo verbete. Obrigado. Em fatologia, na página 2, na 9ª linha de baixo para cima, na verdade eu tenho 2 questionamentos, são 2 pontos, e aí eu gostaria de ver com você se há ou não uma relação sobre essas informações. Então, em fatologia, na página 2, a gente tem lá, né, na 9ª linha de baixo para cima, a formação e fortalecimento de postura pessoal tertuliofílica. E em Principiologia, na página 3, o princípio da autorreeducação evolutiva, logo na primeira linha, no início.
Eu queria que você pudesse discorrer aí um pouco sobre se há ou não relação sobre essas duas temáticas e de que modo esse processo de autorreeducação está presente na sua vida. Essa questão que eu estava falando da necessidade de você ter uma coerência, um exemplarismo, você está buscando uma reciclagem, né? Porque no início da monitoria, né, houve alguns gargalos, algumas necessidades íntimas e pessoais que eu tive que reciclar e mudar e enfrentar para se manter, porque é uma postura, é uma atividade bem exposta, né? Ao menos extrafisicamente é bem exposto isso aí. Então, eu vejo que tá ligado ao princípio da reeducação, da autorreeducação evolutiva, sim, que é a neofilia, de você estar apresentando. E você tem essa imersão de estar aqui ouvindo e aprendendo diariamente com os debates das tertúlias, né? Então, tem esse fortalecimento gradativo, sim. Né? Eu não sei se era... Tertuliofílica. Porque, na verdade, o que me chamou a atenção quando eu li, eu já fiz monitoria, né? Sim, quando é possível, eu participo da monitoria e eu percebo o quanto que a gente aprende com isso, sim. Mas o que me chamou a atenção foi essa postura pessoal tertuliofílica, né? De que modo que você percebe isso, você que tem mais experiência aí na monitoria, de que modo que isso está presente, se tem relação com essa tua autorreeducação, ou se é decorrente da autorreeducação, entendeu? Eu vejo assim, a minha experiência, essa postura pessoal, eu sou até... como que eu vou falar assim? Eu conheci a Consciologia pela tertúlia, eu já vim com a intenção de voluntariar no tertuliário, eu já tenho essa afinidade com o tertuliário, com os debates e tertúlias conscienciológicas, né? Então eu acho que essa postura tertuliofílica, né, de você estar aqui, de estar querendo fazer o melhor aqui para que ocorra bem a aula, né, ou a apresentação, a defesa do verbete. Então, isso aí, para mim, eu já vejo já natural, talvez até uma hipótese de Equipex, Agora, só curso intensivo. para apimentar, qual seria a postura tertuliofílica? O que faz uma pessoa ter uma postura tertuliofílica? Basta estar aqui? Não? O que vocês pensam disso? Não, só para eu nunca tinha pensado nisso, tá aqui no verbete, né? Então, por isso que eu estou perguntando. Eu acho que quando a pessoa vê a importância desse laboratório, né? Porque o tertuliário é um grande laboratório. Então, quando eu frequentava o tertuliário, vindo às tertúlias, depois às minis, depois ao círculo mental somático, eu tinha uma percepção. Trabalhando na monitoria, eu percebi que isso se amplia de uma maneira muito, muito positiva, no sentido de que a equipe extrafísica é extremamente técnica. Aquilo que você falou da orquestra foi a percepção que eu tive nas experiências aqui, acompanhando o treinamento, porque tem um treinamento, e aquilo que o Christian colocou, né, sobre o que a pessoa precisa ou não contemplar, né, para poder fazer parte da monitoria, é de extrema relevância, né, porque você precisa estar inteiro naquilo que você vai fazer. Né? Só um pouquinho, com relação a essa questão que ela colocou, é a questão também daquela pessoa que se adequa, se adapta, e outra que tem mais dificuldade, leva um pouquinho mais de tempo para poder se acostumar com a equipe e tudo mais. Então, tem os dois lados, né? O intrafísico e o extrafísico. Você poderia, por gentileza, comentar um pouco? Esse tempo de adaptação, né, para esse voluntariado, eu vejo assim, fazendo treinamento de alguns voluntários aqui para a monitoria também, eu verifiquei uma variação mediana, mas assim, em média de 3 a 5 vezes é o suficiente para um voluntário estar treinando, verificando o checklist e tudo, para ele já estar apto para estar conseguindo se virar sozinho, né, ou fazer uma monitoria sozinho. Agora, tem uma coisa aqui, que eu, antes dele falar, que eu acho que dessa postura, que é o convívio pensene. Não é? Esse negócio é fundamental. Porque é muita gente diferente, com interesses distintos, não é isso? E você tem que saber conviver, organizando, mas conviver com toda essa diversidade de pessoas, né? Ainda assim, sobre esse tema da postura tertuliofílica, eu acho que a pessoa é interessada no outro, né? Interessada, às vezes, quanta coisa a gente está sabendo sobre você, né? Sim. Tanto a gente convive com a pessoa, não conhece a pessoa, aí a gente sabe que você veio do Paraná,
você está desde 2012, que você veio, chegou, teve uma pegada forte, né? Você chegou em 2012, recentemente, já está liderando o processo, né? O processo do apoio, do amparo. Então, acho que tem essa questão de a pessoa ouvir, a pessoa interessada na TARES, interessada no conteúdo, não só na questão do ego, mas de tudo no conteúdo, né? Essa postura também de doar, né? De doar o seu tempo. No debate, né? Interessado em debater ideias. Aqui é o lugar do debate. O tempo inteiro, né? A pessoa que está acomodada na ideia não dá, não. De fato. Mabel, Oi, pode não. aproveitando esse mesmo tema aí, eu quero parabenizar o Christian, né, pelo verbete. E dentro dessa formação e fortalecimento de postura pessoal tertuliofílica, eu vejo que tem relação também com o último item da codigologia. O que você acha, Christian? O último Com item? certeza. Da codigologia. Qual que é o último item da codigologia? A atualização das cláusulas do Código de Etiqueta Tertuliano. O código De etiqueta de tertuliana. etiqueta. Até sugeri que, Gente, que o próximo verbete pudesse ser esse título. Esse é um verbete já que está sendo construído, já proposto pela coordenadora do tertuliário, a Cristina Vicentim. Tá bom. É um livro. Mas tem relação, não é? Com essa tem relação. formação e fortalecimento. Tem relação Posso com aproveitar e perguntar mais uma Pois coisa? não, fica à vontade. Christian, aqui na efeitologia, na página 3, você coloca efeito Hooke sendo reforço energético de origem extrafísica na véspera dos cursos especiais com participação de mais de 200 pessoas no tertuliário. Você pode comentar? Claro. O ano passado já o professor Valdo ainda dava um curso ou outro de TENEPS, né, e nós aqui da equipe do tertuliário acabávamos sendo convidados para participar como monitores, né, ou círculos mentais somáticos também. E em épocas que havia muitas pessoas aqui no CAEC, em Foz do Iguaçu, visitando. Né? E realmente tem esse efeito assim que eu me sentia com 4, 5 metros de altura e assim, completamente calmo, sereno, tranquilo, né, e pontual nas coisas que a gente ia fazer, né? Porque é muito forte. Teve um dia que até o professor Valdo chamou a atenção, né? Eu estava lá em cima, eu desci para trocar a pilha, ele chegou perto e viu, mas o que aconteceu com você hoje que você está assim? Está com 5 Você metros. está cheio de energia e não sei o quê. 5 metros de altura. Isso aí é relatado já por outros monitores também em cursos, né? Você sente isso aí. Não, só tem a ganhar, né? Só. Trabalhar aqui só tem a ganhar, porque eles vão enxufar, não é? Você tem alguma pergunta, né, Carlos? Pergunta propriamente não, porque as que eu tinha engatilhado aqui foram todas respondidas. Mas, Cristian, devido à tua experiência aí, eu queria que você falasse a respeito do seguinte. Desde 1 ano e meio, né, que a gente assumiu as tertúlias aí, no início diminuiu a presença, né, a ponto de um certo dia ter quatro presenças e o 5º elemento que era um monitor. E, então, de lá para cá, às vezes sobe e desce, e, felizmente nesse fim de ano a gente vê que está bem frequentado. Então, aqui na presença é visível que houve diminuição quando o professor Valdo entregou a tarefa para os ciclosábios e os outros monitores aí. E com relação à presença ao teletertuliano, como é que aumentou? Permaneceu a mesma ou não? Estatisticamente, nós tivemos uma redução também em média de 30%, 40%, né? Não no número de perguntas, mas assim, de audiência mesmo, a gente teve uma redução óbvia, né? Assim como uma redução também dos presentes, em relação Mas ultimamente não tem aumentado no Não, como eu disse, houve essa redução, que nos primeiros 3, 4 meses foi essa redução gradativa e agora já está estável já há um ano, né? Já há um ano, mais ou menos. Olha aqui, assim, sabe quantas perguntas nós temos 30%. hoje aqui? Eu já recebi 32 perguntas. Nós temos meia hora de tertúlia, estou com 32 perguntas aqui. Quer dizer, é pergunta aberta. Obrigada aí, tertuliano, hello, teletertuliano, não é isso? Final de ano, estão de férias. Beleza. Posso continuar então aqui, gente? Tem a ver um pouco com o que você tem falado aqui, ó. Na fatologia, página 2, 4ª linha, de baixo para cima, poderia nos falar mais sobre a construção
de protocolos tertulianos? Quais são alguns dos protocolos já existentes? Os protocolos eles estão contidos aqui na... É o checklist? É o checklist na página 6, né? Você tem que verificar esses itens aqui, então eles são os protocolos e uma coisa que eu aprendi também na tertúlia, porque antes eu era bem rígido, ou fechado, mas aqui você aprende que você tem que lidar com as coisas novas, você tem que ser flexível. Né? Porque às vezes acontece alguma situação, você vai mudar completamente um determinado protocolo, você tem que comunicar a todos e você não pode se sentir mal por isso, porque faz parte do movimento, né? Então você tem que estar no fluxo, né? O último protocolo que eu vejo foi a questão da própria cadeira da mediação, né? Porque antes os mediadores utilizavam a mesma cadeira da mini tertúlia para a tertúlia, né, do professor, e houve uma necessidade, assim, devido à idade do professor, de um ajuste mais específico na cadeira dele, então nós tivemos a necessidade de estar substituindo. Então toda tertúlia há essa necessidade de troca. Esse é o mais recente mudança ou construção do protocolo, né? Porque às vezes são coisinhas que as pessoas Sim. não sabem, né? Mas essa cadeira é trocada toda hora, todo dia. Todo dia. Gente, não é por nada não, é só porque essa cadeira é mais confortável para nós, não é isso? Senão o pessoal vai falar, é cadeira. Tem a terceira pergunta aqui sobre a mesma coisa, então eu vou repetir. Primeira linha, estrangeirismologia. Segunda linha, workaholism. Consciencial. É homeostático, neutro, nosográfico. Por quê? Você já falou, mas como perguntaram pela terceira vez, eu repito. Eu comentei assim, a minha intenção foi colocar a dedicação consciencial, né? O workaholismo eu coloquei no estrangeirismo porque é um estrangeirismo, né? Mas caberia também, devido a ser um tema nosográfico, até no paradoxologia. Quer dizer, a ideia sua era tirar, não é isso? É tirar, essa é a minha proposta. Tá bem. Na fatologia, página 2, quinta linha, poderia definir e exemplificar a extroversão educada? Eu já comentei, às vezes, de você chegar para solicitar para alguém que retire o pé da mureta, né, e você fazer isso com uma certa gentileza. Olha, para mim é tentador também colocar o pé aí, mas, por gentileza, a gente tem dificuldade de limpeza aqui, né? Você está sendo um extrovertido, porque você está brincando, você não está deixando a pessoa muito desconfortável, como se tivesse uma outra abordagem mais séria, assim, ó, por favor, tira o pé. Não usa, tira esse pé da mureta. Então, você qualifica a sua intenção, você enche a sua energia igual aquela energia de mãe, né, para acolher a pessoa, e você fala com carinho com ela. Né? Você sabe que o Christian está fazendo, como é que fala? Está estudando para ser British, que é aquele inglês educado, e ele é. Você já percebeu que ele é? Assim aqui, você nem percebe que ele está ali, pá, não é? Ele é organizado, ele parece um inglês, assim, se é que eu posso dizer assim. Mas, né? É verdade, Cristian. Ele anda de psicossom, ele desliza, ele não anda. Ele desliza de psicossom. Ainda na fatologia, página 2, quinta e sexta linha, de baixo para cima, poderia comentar sobre as repercussões das temáticas debatidas no tertuliário entre os teletertulianos e como isso ocorre? Entre os teletertulianos? Esse item entre os teletertulianos não tem. Né? É só as repercussões das temáticas debatidas no tertuliário. Né? Há repercussões assim que encerra a tertúlia e as pessoas querem continuar aqui debatendo ainda mais as tertúlias. Então você vê essas repercussões. Você tem, às vezes, que as pessoas continuam fora do tertuliário debatendo essas questões. Nós mesmos da equipe, da monitoria, às vezes com a mediação, a gente vai falando... Tem tema que pega, né? Que chama atenção, né? Agora, no universo do teletertuliano, eu vejo assim, como teletertuliano, que eu fiquei 1 ano antes de vir para Foz, e eu senti umas repercussões dos temas, que mexia numa reciclagem, você vai refazer assim, poxa, mas realmente, então isso está errado? Então, até agora, eu achava que estava certo, agora está errado, então, peraí, como é que é isso? Então, vai gerar essa repercussão, né, essa reflexão íntima, né, pelo menos no caso pessoal. Na parafatologia, página 2, quinta linha, eu acho que você já falou, pode exemplificar a ocorrência de acoplamentos pontuais e ostensivos no início e no fim? Claro, a conexão com o amparo de função, eu percebo assim, continuamente no decorrer da tertúlia, mas assim, eles são ostensivos no início e no final,
devido a você no início você dar abertura à tertúlia, você tocar o gongo. Perdão. E eu sinto isso, eu sinto uma leve sonolência assim, uns 20 segundos antes, e meu laringochakra começa a pulsar. E no final a mesma ocorrência, assim, na véspera do término, há essa questão do laringochakra especificamente, né? Iniciou o serviço, terminou o serviço. Além de que ali no final, antes de falar que a gente está sentado aguardando o encerramento ali é o momento que eu mais tenho essa percepção assim, de universalismo. Diariamente eu ainda tenho isso de... Estou no melhor voluntariado do mundo, é aqui mesmo que eu quero ficar. É mesmo? Vamos lá. Assim interessante. Nossa, é o máximo. Né? Você vê o amparo, né? Sinergismologia, página 3, final da 4ª linha. Poderia explanar sobre o sinergismo da equipe multiprofissional das tertúlias conscienciológicas? Equipe multiprofissional das tertúlias conscienciológicas. Essa questão aí eu elenquei aqui, várias equipes que colaboram para que as tertúlias ocorram, né? Além da própria estrutura da Encyclosapiens em si, que é um organograma, uma divisão, né, de equipes interna para que ocorra a tertúlia. Nós aqui no Tertuliário nós temos uma equipe técnica só de infraestrutura, que é ligada ao CAEC, nós temos uma equipe de limpeza, que também funciona como um relógio. Nós temos a equipe de transmissão, né, tanto uma equipe para a tertúlia como outra equipe para os círculos mentais somáticos. Nós temos a equipe de tecnologia da informação que se mantém o site, o stream de transmissão de vídeo. Nós temos uma equipe de áudio e vídeo também para manter a parte física funcionando das câmeras, do áudio, do vídeo, enfim. Temos a equipe dos mediadores, dos monitores das tertúlias, né, e das mini tertúlias também, que é uma outra equipe. Enfim. Quantas equipes você contou aí? Eu listei aqui 10. Diretamente envolvidos. E tem os amigos da enciclopédia por trás disso tudo que é bom falar. É o CAEC, né? Que é bom falar. Que quem ajuda a sustentar isso tudo, porque tudo isso aqui é gratuito, né? Claro. É devido aos amigos da enciclopédia. Quer dizer, olha quantos profissionais, alguns têm que ser contratados, o pessoal da limpeza, etc, né? Bacana. Eu tenho 2 perguntas. A primeira é na página 4, em trinomiologia. Na 3ª linha, podia explicar o trinômio postura anti-queixa, desdramatização, superação do domínio cerebral? Aonde está? Na trinomiologia. Postura anti-queixa, desdramatização, superação do domínio cerebral. Sim, perfeito. Isso aqui é o que eu venho falando da necessidade de reciclagem diária no convívio social das tertúlias conscienciológicas, né? Você, com uma postura de queixa, você não vai estar ajudando o verbetógrafo que está aqui defendendo o verbete, o campo, né? Você não está ajudando ninguém, você só está, no caso, dificultando ou piorando o serviço aqui de todos, né? E não pode pensar mal de quem senta e põe o pé na frente, não é isso, Cris? Não pode. Não pode, você tem que abençoar. A pessoa botou o pezão e sujou a parede. Aí você fala, que coisa linda. Não entendi. Está no memorando lá, está no memorando. É isso? Você fala assim, ele não sabe que suja. É isso. Isso. Tá certo, mas o pior é que é isso mesmo que tem que fazer. E aí, você tendo essa postura anti-queixa, você vai superar diretamente o domínio subcerebral, né? De raiva, de belicismo, enfim, essas coisas. Você entendeu, Nilson? Não pode pensar mal dos outros. Sim. E em polinomiologia, na 2ª linha, é o polinômio horário, regularidade, monitoria da tertúlia conscienciológica, TENEPS. Esse polinômio é bem bacana porque ele dá para você fazer uma comparação direta entre a monitoria da tertúlia e a TENEPS, devido a que você tem um horário fixo, constante, e você tem um amparo de função constante também. Então, dá para fazer esse link entre a TENEPS e a monitoria, né? Você não vai mudar o horário da tertúlia. Claro, claro. Ou seja, tem que ser pontual. Certo? Ao professor Christian, gostaria de agradecer pela sua atuação e de toda a equipe, que através de seus trabalhos nos dá a oportunidade diária de estar recebendo impulsos e assistência apesar da distância. Essa nossa amiga, ela é da Alemanha. Obrigado.
Na sindromologia, página 5, poderia esclarecer quanto à erradicação da síndrome da exclusão social? Sim, essa síndrome aqui é interessante porque, como eu disse no início, eu já vinha dessa questão de renovação, de busca íntima. E nessa busca íntima, eu tentava conversar o que eu sentia, o que era, como o universo funcionava, enfim, e eu não conseguia achar alguém para conversar sobre isso, então eu ficava, né, com um monólogo comigo mesmo, até conhecer a Conscienciologia e ver, nossa, as pessoas debatem realmente essas ideias. Eu consigo conversar com alguém sobre essas ideias. Então... Você tem até Nazaré agora. Até ela entrou na história. Então, eu acho isso o máximo, né? E você vai sair dessa questão da exclusão social, da SOCIM, que já está padronizada na questão dos seus comportamentos, dos seus valores, né? E não permite você falar alguma coisa fora do normal, né? As pessoas, não é assim. Então, essa é uma superação para mim, a convivência aqui, debater, ouvir, é exatamente isso, né? Porque você devia sentir um pouco a síndrome do estrangeiro. Sim. E essa exclusão social aí que a nossa amiga está perguntando, às vezes bate naquilo, né? Na síndrome do estrangeiro. Exatamente, isso. A pessoa mesmo se sente excluída, né? Porque ela pensa diferente um pouquinho, né? Christian, poderia comentar por que as transmissões da tertúlia ainda não são em HD? Sim, claro. É uma dificuldade técnica que nós temos aqui ainda no CAEC, né, em Foz do Iguaçu, porque o CAEC é um campus, ele não está no centro de Foz do Iguaçu, onde há uma internet de qualidade. Hoje nós estamos sem internet em todos os condomínios. Pois é, mais um fato. Então... Desde ontem, aliás. Eu quero deixar isso bem claro, fazer a minha reclamação, né, meu protesto. Vai lá. E devido a gente ter um link baixo de transmissão e recepção de internet, nós não conseguimos transmitir em alta qualidade, né? E um outro empecilho também para se transmitir em HD, que nós não conseguimos atingir essa qualidade, é o nosso equipamento ainda que carece dessa qualidade digital, né? Como a mesa de vídeo, a mesa de áudio, ainda ela funciona no sistema analógico, né? Não só na qualidade de transmissão. A gente pode transmitir na qualidade que nós gravamos, mas a inviabilidade de internet dificulta essa questão. E nem tem projeto ainda, né, Cristian? Tem? Não, nós não temos projeto ou estudo para fazer essa alteração no momento. Ainda porque não tem nada para o lado de cá, né? Sim. Nós somos muito... Protele Tertuliano, entenda que nós estamos numa região muito falha de internet. Não temos essas internets, eu não vou falar as marcas que a gente conhece por aí, a gente não tem, não chega aqui. Então, a gente tem essa dificuldade mesmo, né, de suporte basicamente técnico. É via rádio. Praticamente é via rádio o nosso lugar aqui. Então, a gente carece ainda desse suporte que seja mais ágil, né? Claro. Parafatologia, página 2, nona linha. Poderia comentar as parapercepções durante a triagem e encaminhamento das perguntas? Eu acho que você até já comentou. Isso eu já falei. Da questão de... Você tem uma percepção, você faz uma simulação ali com a pessoa, às vezes é um pedido de ajuda, que a pessoa não está nem fazendo uma pergunta, ela quer uma energização, uma questão, a gente tem que encaminhar para o meio da TENEPS, né, ou para a OIC, para a consciencioterapia, a gente faz essa triagem, né, então você tem essas percepções. Às vezes você chega aqui com uma pergunta, você fala, olha essa daqui. Eu já percebo ele fala ali, isso, tenho dúvida e já, ele fala, presta atenção acha? nessa. Ele bate pra gente aqui. Patologia, página 2, nona linha. Poderia comentar a imperturbabilidade perante eventuais posturas e atitudes inadequadas dos tertulianos, permitindo a orientação apropriada, que a gente comentou também. Sim, a questão do pé, né, ou de comer. Há relatos também, até em cursos do professor, esses cursos de muita gente, o pessoal vinha comer, uma família vinha comer rabanada aqui dentro. Rabanada? Rabanada, abre assim e fica passando. Então, você tem de tudo. Aqui não teve ainda beber um tererê? Ou um chimarrão? Porque aqui deveria ter, né? Porque da região. Boa pergunta, porque... Não teve? Ainda não.
Agora, comida... Nada disso, hein, Eocádio? Não fica se animando aí, não. Não, e o duro que tem gente que você percebe que, às vezes, eu passava 3 dias para descobrir quem que era, que eu só encontrava um saquinho de amendoim vazio. Aí você vê até que você encontra a pessoa que ela enfia a mão na bolsa, pega e vai comendo aqui dentro. Então, são questões assim que a gente tem e é o problema que a gente dá fome mesmo, né, Cristian? Vamos combinar. É um campo... Dá fome, porque você vem de manhã, fica na mini. Tem gente que vai direto. Depois almoça, mas dá fome. Aí você tem que ficar com uma imperturbabilidade. Você não vai pensar mal da pessoa. Você vai, olha, por favor, a gente tem problema aqui de bicho. A gente não pode passar veneno aqui. Isso aqui fica muito sujo, muita gente. Ô, Cristian, você fala pra gente, você come lá dentro, não come não? Como é que é isso? Não. Escondido. Uma coisa, como é que você faz pra comer? Você fica 4 horas aqui dentro. Uma coisa que é permitida, até aqui mesmo, são balas. Né? Então, balas assim são permitidas assim, no momento que a gente já utiliza, já descarta o papel na hora. Agora, a questão aqui, às vezes, a pessoa deixa o papel de bala aqui, isso acaba dificultando da mesma forma. Você entende? E o duro também o alimento que você come, ele esfarela. Aí é ruim. Que realmente chama bicho, aquilo é desagradável, né? Isso. Meu colega monitor, parabéns, né? Que bom que saiu o verbete. Eu queria dizer que ele, além de ser um bom verbetógrafo, ele ajuda a gente bastante na hora de ensinar como substituí-lo aqui na monitoria, né? Olha lá, hoje você está sugerindo... Não, quem está é a Keiko. É a Keiko, né? Eu sou uma das substitutas. E te dizer que eu gostei bastante aqui, né? Que você colocou a dinâmica, que acho que a maioria das pessoas não fazem ideia, né? Do que é que o monitor faz. Sim. E então, desde coisinhas bem pequenininhas até umas de muita responsabilidade, como essas das perguntas, né, Cristian, e tudo. Sim. E aí, o que eu queria te perguntar é o seguinte, na acabativa aqui você colocou o primeiro verbete, atenção dividida. Por que você escolheu esse verbete? Esse verbete aqui, atenção dividida, é porque é uma das qualidades, um dos trafores que os voluntários aqui vão acabar desenvolvendo. É inevitável, porque ao mesmo tempo ali você está sozinho, ao mesmo tempo que você está recebendo perguntas, você está controlando a temperatura, o ambiente, e você também está registrando a quantidade de perguntas feitas aqui para entrar nas estatísticas, né? Então você tem que estar o tempo todo. Às vezes chega alguém para conversar com você, você está prestando atenção no que a pessoa está falando, mas ao mesmo tempo você tem que estar fazendo a contagem de perguntas, verificar se não chegou nenhum e-mail, enfim, você tem que estar o tempo todo com essa atenção dividida, né? Atento. Isso é um fato, né? Que você está a serviço, né? Tem que ver o que está acontecendo. Sim. E é muita gente. Sim. São muitos estímulos, né, Cristian? Na parafatologia, página 2, final da 4ª linha. Como funciona os encaminhamentos das consciexes assistidas? Essa pergunta é complexa. Assim, já no início eu já percebia os campos aqui a gente daí tem que falar dos campos assistenciais, os campos de defesa de verbetes. Na minha experiência eu tenho um parapsiquismo mais impressivo e eu percebo a questão primeiramente, a questão dos campos, como é que funcionam os campos. Há os campos que estão relacionados só a temáticas ou só aos verbetógrafos, eu vejo que é uma relação mútua dos dois, né? Mas, principalmente, a maior assistência quando o verbetógrafo está apresentando um tema de seu próprio exemplarismo, de sua própria vivência. Na hora que você traz um assunto que você vai falar aqui, que é um assunto mateológico, que você não tem, você percebe aquele campo mais estéreo, assim, que não dá não mexe muito com as pessoas. E esse encaminhamento das consciências, quando há esses campos de vivência pessoal, eu percebo, assim, muitas vezes, antes, na triagem das perguntas, você fazendo a triagem, você olha aquela pergunta, poxa, essa pergunta aqui vai ser o máximo ser falado, comentado sobre ela, sobre esse assunto durante a tertúlia. E, de fato, você começa a ver que é um ponto alto da tertúlia, que é onde parece que é feito aquele encaminhamento, que muda o padrão do campo. Aí é o esclarecimento, né? Aí é o esclarecimento. Bem isso mesmo. Tudo bem? Ainda na parafatologia, página 2, 6ª linha. Poderia explicitar as reciclagens inspiradas pelas tertúlias, propiciando o acesso aos amparadores extrafísicos? É a questão que a gente já está falando aqui já desde o início, da necessidade de imperturbabilidade, de você estar observando se você pensa mal ou não, se você
no caso, é a minha experiência pessoal de ter que enfrentar isso, às vezes uma irritabilidade, eu ser muito firme, né, com posicionamento. Às vezes a gente já teve até em conversas aqui com a mediação, uma outra assim, olha, eu vi que você estava, até a mediadora assim, ó, eu percebi suas energias aqui de baixo, aqui, que você estava meio assim com o assunto debatido, né, e eu queria conversar também. Então, né, a gente tem que estar atento o tempo todo para isso, né. Para que o amparador tenha ambiente, Sim, né? porque senão como que você vai fazer uma conexão e você vai fazer o trabalho bem feito, né? Não tem como. Bem, Christian, na Codigologia, página 3, quarta linha. Poderia citar, é a mesma coisa, quais são as cláusulas do Código de Etiqueta Tertuliano? Tem já alguma cláusula que vocês pensaram? Eu não. Além dessa questão assim de comida e bebida, uma outra coisa que eu vejo é que isso é na questão dos tertulianos, é que eu na tertúlia acabo fazendo é o seguinte: o verbetógrafo está aqui para defender o verbete dele, né? É interessante, a nossa visão é de que, a minha visão é de que é interessante que ele debata o maior número de informações possíveis contidas no verbete, que o maior número possível de pessoas participe do verbete. Eventualmente nós temos alguns tertulianos novos que vêm para cá e começam a demandar uma consulta específica e particular da sua vida ali. Então ela monopoliza o microfone, fica meia hora falando, e você vê que você perde toda a dinâmica do campo e do verbetógrafo. Então eu não sei o que fazer na hora. Às vezes tem uma pergunta lá em cima, a gente desce uma pergunta para a pessoa olhar e ver, ó, tem mais gente querendo falar. Então, essa é uma cláusula. Essa pode ser uma cláusula. Outra cláusula que é quase que obrigatória, falar no microfone. Sim. Isso aí já não é cláusula, é lei. Não sei se tem diferença, não é isso? Quer falar? Sobre isso aí, na efeitologia, Christian, pediria para você falar aqui, os efeitos tertuliários formando o senso de cidadania cognopolita. Acho que tem tudo a ver com esse processo aí que você falou. Na efeitologia, 7ª linha. Formando o senso de cidadania. Isso, perfeito. É isso. Poderia comentar um pouco sobre isso, até no momento que a gente vive hoje. Esse mês foram cerca de quase 300 pessoas na Câmara dos Vereadores. Acho que tem tudo a ver com esse processo de mobilizar pelo bairro, de também ter uma postura, não só aqui, mas também a pessoa que é amparadora no holociclo, a pessoa que é amparadora nos laboratórios. Nesse ponto, assim, por exemplo, o tertuliário, aqui eu vejo como o centro da CCCI, assim, de debates ou de encontro de nós aqui. Isso é uma coisa importante falar, porque não é só um centro de debate, Sim. Eu acho que é um local de encontro de todos. Da comunidade inteira, de todas as ICs, não é isso? Isso é importante, de todos os lugares. Então você acaba gerando esse senso de pertencimento à comunidade pelo convívio com todos aqui. Né? Tem até aquela coisa assim, preciso ver tal pessoa, vamos lá, deve estar no tertuliário, não tem? Sim. Eu te encontro lá, não é isso? Exatamente. Tem isso mesmo, aqui virou ponto de encontro. Pois não. Christian, aí na página 5, sindromologia. Você podia explicar por que você colocou aí anulação da síndrome do ostracismo? Essa questão de você sair do buraco, sair da reclusão, e você vai fazer um convívio social, então você vai ter uma interação com outras pessoas, você vai fazer uma outra identidade, né? Você vai construir a sua força presencial, enfim. Né? Você vai mostrar que veio. Há uma superação. Vai mostrar quem é, porque aqui a pessoa tem que, né? Ou a não ser que ela fique escondida, porque também tem, né? Tem. Aquela que passa o ano inteiro e não fala Mas não é o normal. O normal, pelo menos, você dá um sorriso, né? Assim, a gente dá um sorriso. Mas é importante isso mesmo, você sai do ostracismo no tertuliário. Nem que seja para a gente chamar a pessoa e falar, fala alguma coisa. Não, e outro, o fato de você estar se comunicando no final também, né, dentro da monitoria, assim, de anunciar o verbete do dia, as pontuações, os dá um recados, recado. Você já está entrando em contato com todo mundo. Quantas pessoas não dão recado no final da tertúlia porque tem vergonha, querem né? Claro. Superar essa problemática? Então, realmente, você sai da síndrome do ostracismo. E sobre isso aí, na citaciologia, queria que você comentasse, assim, essa citação aí, que é muito criativa. Essa citação aqui foi sugerida pelo professor Valdo, a mini tertúlia, né, para ser colocada na porta do tertuliário. Né? Aqui acaba a baratrosfera. Gente, o máximo. Então, essa citaciologia eu vou explicar
Citando o laboratório, na última linha da laboratoriologia, na página 3, o laboratório de desassédio mental somático. Porque o que ocorre? O tertuliário não é uma comunex evoluída, mas também não é a baratrosfera. Você não tem consciências extrafísicas aqui em paracomatose para serem assistidas. Há uma necessidade de elas serem até semilúcidas para conseguir receber essa informação de energia consciencial. Então, aqui realmente acaba a baratrosfera para essas consciências que estão sendo resgatadas, a conseguir um nível mínimo de lucidez, e estão recebendo as informações que a gente está debatendo aqui, essas energias conscienciais que são exteriorizadas aqui, né? Até então, pelo holopensene, até pelo holopensene, né? Formado. Sim. Sim. É um local, então, de convergência mental somática, convergência desassediadora. Sim. E também pescaria assistencial, né? Uma pescaria, Sim. né? Escagem. Sim, sim. Pescaria é ótimo. Neida. Christian, aqui na página 5, em sindromologia, na primeira linha, você coloca eliminação da síndrome da dispersão consciencial. Eu queria que você comentasse como é que você vê essa síndrome em relação à monitoria. A questão da dispersão, ontem eu estava pensando, quem que realmente pode se candidatar, o que é um bom candidato para monitoria, não. Uma pessoa que tem uma dislexia grave não vai poder, porque é dispersa, né? E você tem uma necessidade de você seguir um checklist, de você ter essa atenção dividida aos detalhes. Então, eu participando da monitoria, eu vejo que me ajudou bastante no detalhismo e na atenção ao que eu estou fazendo, né? Na disciplina, no caso. Então, você deixa de ser disperso para ter mais essa atenção voltada ao momento presente, ao que você está fazendo ali agora. Não sei se eu te respondi. Você sabe que eu não sei se eu estou falando uma coisa correta, mas até certo ponto existem pontos de interseção entre aqui e a trabalho no holociclo, né? Embora o holociclo seja mais livros, e a gente sabe que é mais reflexivo, mas a questão da organização, da ortopensenidade, né? Que você vai na retilinearidade pensênica do trabalho, ele ajuda muito nisso, né? Esse tipo de atividade. Fala, Pilar. Denominando de autodesassédio mental somático. Mental somático, o holociclo, a holoteca, o tertuliário. A tertuliário, né? Que são esses ambientes que realmente propiciam. Mas a pessoa tem que ficar uma temporada, né, Christian? Sim. Uma temporada. Tem que saber também usufruir disso. Usufruir disso, claro. Como visitante, só passeando. Um dia só ajuda, mas não resolve, né? O ideal é que ficasse uma temporada. Só que às vezes um dia só a pessoa não consegue ficar aqui. Também né? Não, vem, fica 10, 20 minutos e já quer ir embora. Não se sente bem nesse ambiente. Tudo isso tem que ser levado em consideração, assim como né? No holociclo, também tem mesma coisa. Essas coisas. Na tecnologia, página 3, terceira e quarta linhas, poderia comentar qual o conteúdo do memorando fixado no tertuliário? Esse memorando, acho que o Robson vai passar ali na tela já. Esses são os autoabsolutismologia, autocosmoeticologia, autocosmovisiologia, autodescrenciologia, autodespertologia, autodiscernimentologia, autofiexologia, autoimperturbabilidade, autoorganizaciologia, autotaquirritmiologia, autotransafetividade e pré-intermissiologia. Precisa falar mais alguma coisa? Só coisa fácil. Memorando, só coisa fácil, né, Marta? São itens simples, mas é um memorando das neoverpons que a gente precisa, vamos dizer, alcançar o mais rápido possível. Por isso que chama memorando. Aqui eu coloquei esse memorando, né, mas expandindo na técnica, essa técnica de autodesassédio é uma técnica minha, que nesses enfrentamentos meus de pensar mal de alguém, ou de estar irritado assim, eu percebi que ao voltar a atenção, trabalhando energia para a leitura do memorando e refletindo sobre o memorando, eu senti uma mudança energossomática muito grande. E acabo fazendo a desassim com aquele assunto. Só uma pergunta antes da Marta. Esse memorando está no site? Eu acredito que não. Não, tá? Não acredito que não. Não está no site. Tudo bem, Marta, diga lá. Ele deve estar em algum verbete. Ele deve estar elencado em algum verbete. Eu não lembro agora no momento qual. Christian, no ICGE. Está no ICGE, acho, né? Mas no site da Tertúlia, acho que não. Pode falar, Marta. Desculpa. Christian, parabéns pelo verbete. Obrigado. E eu queria que você falasse para nós qual a diferença entre o estar lá e o estar aqui. Boa pergunta, Marta. Excelente pergunta.
O estar lá escondido, não é isso? Trabalhando. É uma grande diferença, porque aqui você é o epicentro, né, do verbete, da temática, né? Lá você, assim, com a mediação, você é um coadjuvante, né, para manter e que se realize a defesa, né? Aqui eu sinto mais esse amparo, assim, essa questão da enciclosapiens e da defesa do verbete, mais do que a equipe do tertuliário, enfim, na tertúlia, né? Mas é fora de sério aqui, né? Parece que está completamente exposto. É diferente de estar lá. Sindromologia, página 5, segunda linha. Poderia comentar quais são as prováveis causas e os principais sintomas da síndrome da exclusão social? Então vamos de novo. Quais são as prováveis causas e os principais sintomas da síndrome da exclusão social? A minha experiência em relação a essa síndrome, como eu me identifico com ela, é essa questão que eu falava aqui, que eu começava a perceber assim, assuntos ou cognições que depois eu fui entender que era de curso intermissivo. Eu tentava comentar com amigos, com familiares, e eu não conseguia a compreensão deles. Então, eu me sentia excluído, né? Agora, mas existe isso do ponto de vista da doença mesmo, não tem, Nazaré? A síndrome é um conjunto de sintomas, né? Não é um transtorno propriamente. Não é? Não é, mas de qualquer maneira ela apresenta sinais e sintomas de, por exemplo, de se manter recluso, de achar sempre que as pessoas estão desprivilegiando do poder de alguma coisa, de que ela Mas não tem nada a ver com fobia social? Não, então a fobia social, a ansiedade social é um transtorno. Síndrome é um conjunto de sintomas, né? Então, não necessariamente é um transtorno que precisa ser tratado, mas é um conjunto de características e nesse caso, a pessoa se exclui, mesmo que as pessoas não a excluam, ela se exclui. E tem muita relação com o poder, né? Porque é normalmente de ser aceito ou de não ter acesso a um tipo de poder de manifestação. A causa maior, então, você acha que tem a ver com o poder? Sim, né? Agora, isso tem a ver com ostracismo, não tem? Sim, por isso que eu comentei a diferença de transtorno com síndrome, porque síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Transtorno já é uma classificação que dentro da taxologia internacional, já é considerado uma doença. Uma doença propriamente dita. Uma síndrome é um conjunto de sintomas, nem tem um tratamento específico, né? E nesse caso, por exemplo, todos os excluídos, que são, por exemplo, direitistas, politicamente considerando, né, que se sentem excluídos, apresentam sintomas da síndrome. Por isso que síndrome é diferente de transtorno, né? É importante explicar isso, tá bom. No parágrafo dinâmica, página 6, item 14, recepção. Poderia explicitar quais são os critérios para avaliar, selecionar e classificar as perguntas recebidas por e-mail? As perguntas não lidas são repassadas para o verbetógrafo após a tertúlia do dia? Vou começar pelo final. Não, as perguntas não lidas não são repassadas. Os critérios de avaliação das perguntas, elas são os contidos na página anterior ao envio das perguntas no site do tertuliário, que é verificar a ortografia, verificar se atende ao caráter técnico científico, verificar se a pessoa está assinando com nome e local, né? E aí nós temos um outro fator, que esse também não consta no site, que é o fator da necessidade, que a gente prima pela que participe o maior número possível de pessoas. Então, há teletertulianos que enviam 2, 3 perguntas, mas há outros que enviam 20. E há uma ordem de chegada de e-mails, claro, mas, enfim, obviamente, você vai ter que cortar muitas perguntas desse que enviou 20, selecionar umas 5, 6, para que outras pessoas participem, porque nós temos uma média de 20 a 30 perguntas online por dia, então a gente tem que fazer isso aí para que todos participem, né? Para dar chance para todos, sim, né? Sim. Então, o critério, quando chega muito de um teletertuliano, é esse. Se der tempo de atender a todos, a todas... Aí a gente vai encaminhando essas demais devagar. Perguntas. Isso.
Professor Christian, poderia comentar quanto à predisposição em auxiliar em atacado por meio da monitoria pode contribuir para o egocídio e a qualificação assistencial? Poderia comentar quanto a predisposição em auxiliar em atacado pode contribuir para o egocídio e a qualificação assistencial? Eu vejo assim, você participando como mini peça no Max Mecanismo, que pode se comparar aqui o que acontece no tertuliário, com as tertúlias conscienciológicas, né? Não existe, como eu listei, são 10 equipes envolvidas, no mínimo. Então, você é uma mini peça e você está participando de uma construção de uma enciclopédia que é para abranger o mundo inteiro, intra e extrafísico, né? E esse enfrentamento seu de diário, do seu humor, como você está no dia, para você fazer o trabalho, isso aí é um egocídio, né? Você sai de si para exercer a melhor forma possível. Às vezes eu tenho alguns problemas pessoais, ou trabalho, alguma coisa tipo fora, e eu chegar no tertuliário, parece que tudo muda, ou fica do lado de fora, e aqui a gente... É que nem dar aula, né? Você tem que pensar no aluno, sim, né? Você não pode pensar em você. Sim. E não pode pensar em um só. Você tem que pensar na média de todos. Isso, correto. Esse acho que ajuda no egocídio, né? De você sair de si e tentar atender o grupo. Qual é o exemplo que eu estou dando aqui, né? Exatamente, qual é o exemplo? O negócio é sério. Na parafatologia, página 2, quarta linha, de baixo para cima. Gostaria que elucidasse os bastidores extrafísicos das tertúlias e a para-audiência de intermissivistas cursistas. Vamos assim, os bastidores extrafísicos de tertúlias, né? Um deles pode ser essa para-audiência dos intermissivistas cursistas, que são consciências que estão atualmente no extrafísico, no curso intermissivo, e vêm ao tertuliário participar das tertúlias conscienciológicas, né? Assim, na hora que eu vou percebendo os campos, a variação de campos de uma tertúlia para outra, você percebe que muda, às vezes, o público, a tertúlia que parece que você sente, que eu sinto que o tertuliário está lotado de consciex. Tem outros dias que você vê que já não tem tantas. Há dias que você percebe que essa lotação são de consciências a serem assistidas, outras não. Às vezes são amparadores que estão aqui para aprender também, ou intermissivistas. E os bastidores dos extrafísicos das tertúlias, isso aí eu vejo que ocorre 24 horas por algumas projeções que eu já tive assistenciais, assim, pergunta sobre isso. Devido a questão assim, direcionada a maior número de pessoas em Foz do Iguaçu, no CAEC, ou em véspera de cursos, né, com muitas pessoas, ou determinadas temáticas também mais assim, delicadas. E algumas projeções que eu já tive foram de eu tentar manter a organização ali na sala da monitoria, da transmissão ali, e o tertuliário completamente cheio, de estar procurando cadeira para acomodar todas as consciex. E já tive também comentários de outros tertulianos aqui presentes, nossa, mas hoje aqui tá cheio, né? E uma outra projeção que eu tive, relacionada ao trinônimo acolhimento, orientação e encaminhamento, foi uma projeção, onde eu estava finalizando aqui a tertúlia, eu falei, não, agora eu vou para casa. Aí me chegou uma outra consciência, não me recordo, falou, não, mas tem mais umas pessoas para você receber aqui, encaminhar. Eu falei, não, tá bom. Aí no que eu saio para fora do estacionamento do CAEC, eu vejo um ônibus, aquele ônibus de 40 lugares chegando com... E aí, não, vamos lá. Né? Na verdade, o amparador está utilizando extravasivamente a sua energia, né, de assistência ali, né, de querer ajudar, de querer se predispor ali para assistência. Né? E o amparo de função utiliza isso. Então, tem uma pergunta aqui de um colega do interior de São Paulo, que eu não vou fazer de novo, que ele vai justamente pergunta, poderia comentar as projeções? Exatamente. Então, já está respondido aqui para o colega. Só queria comentar uma coisa sobre os bastidores, né? Eu que vivo com o Christian, ele se dedicou muito a essa função. Então, por exemplo, tem um dia que eu lembro, umas 2 horas da manhã,
ele pensou assim, nossa, será que o ar-condicionado está programado? O professor Valdo vai brigar. Ele pensou, né? E aí ele, será que vou, será que não vou? E aí nós dois discutimos ali, ele, eu vou lá. E aí, 2 horas da manhã, veio aqui ver como é que tá. Isso é uma das vezes, né? Mas várias vezes, situações de bastidor, ele teve que cuidar assim. Eu só queria comentar isso, que está relacionado com o bastidor, por causa daquela pergunta da Marta, a diferença dessa posição com a de um monitor e a coisa do epicentrismo, né, dessa função. Eu considero assim, que se a pessoa abraça a causa do voluntariado, não importa se é um monitor, se é um mediador, se é o verbetógrafo, a pessoa se dedicou. Lógico que o Christian me chama atenção, porque desde que ele conheceu a Conscienciologia, ele tem essa afinidade com o tertuliário, então é mais compreensível entender por que de toda essa dedicação, né? Não, mas tem uma outra coisa, posso atrapalhar? Será que ele fez algo parecido no curso termissivo? No curso termissivo, isso que eu falei para ele também acho. Não é? É isso que eu acho também. E então aí o que acontece? A coisa flui, né? Então tem um epicentrismo do mesmo jeito. Então eu considero que os créditos ficam tanto quanto, ou até se a pessoa tem... São funções distintas, apenas isso, né? Eu estava vendo que ele colocou aqui na página 3, na voluntariologia, uma expressão semelhante a isso que você falou. O último voluntariologia, a última expressão. O voluntário bem adaptado, de acordo com o perfil, interesses pessoais, motivação e momento evolutivo. Isso. Está bem dentro disso. O voluntário, né, faz a função. Isso. Não é isso? Não é a função que faz o voluntário apenas. É o voluntário, quer dizer, a dedicação, tudo vai gerando o epicentrismo, que é o que você está falando. O campo de energia, né? Tem uma pergunta ali? Cristian, uma observação que eu fiz algumas vezes que eu estive aqui, principalmente quando o tertuliário está mais lotado, que eu percebi que várias pessoas, quando vão subir as escadas, elas tropeçam. Elas o quê? Tropeçam na escada. Esse tropeço na escada pode ser em função do acoplamento energético? Você levantou alguma hipótese a respeito disso? Sim. Assim, não sei se alguns já perceberam, ao subir a escada, eu sempre coloco a mão no corrimão. Depende do dia, o campo às vezes ele está mais denso e o possível tropeço pode ser uma descoincidência que gera aqui no campo na hora que você está ou participando das tertúlias, né? Então você tem que ir com calma mesmo, porque vai gerar essa descoincidência. Eu vejo que é essa possibilidade do tropeço. Mas ao mesmo tempo também eu já subi algumas vezes, eu acabei tropeçando, parece que tinha um amparador, alguma coisa me segurando ali também, acontece. Eu já vi um trupicar, quase cair aqui, eu vi, dali ó, quase que veio na mesa direto assim, pá, mas parou antes. Então observa essa questão da descoincidência dos veículos, né, de manifestação. Tudo bem? Principiologia, página 3, penúltima linha. Gostaria de compreender melhor o princípio de não pedir nada para si. Esse princípio é complexo. É aquela questão de você entender, que eu entendo do que é o voluntário, o que significa o voluntário monitor da tertúlia, né? Eu compreendo a questão do epicentrismo principal do verbetógrafo, é o momento dele ali, ele está defendendo as suas ideias, assim, o que ele entende, né, as suas experiências. Então você não tem que estar pedindo nada para você ali agora, você não tem que estar requisitando nada, não, mas ele não falou isso, ele deveria ter falado. Isso é uma questão pessoal, às vezes a questão do campo é outro, então é por aí. Você diz isso na posição de monitor, é isso? Na posição de monitor, porque ao mesmo tempo que eu sou monitor, eu tenho coisas aqui que eu gostaria de perguntar, e às vezes pela demanda eu não consigo perguntar, e eu gostaria de saber. Também tem isso, né? Às vezes você não tem chance de fazer uma pergunta que você quer, né? Mas não pode pedir nada para si. Sim. Também na principiologia, última linha, poderia ampliar o princípio cósmico de o menos doente assistir o mais doente? Essa aqui é a questão da evolução no planeta, da escala evolutiva, né? Nós temos do pré-serenão ao serenão. Todos estamos em evolução. Eventualmente, eu ainda não sou serenão, estou aqui ralando tudo, então há muitas coisas.
há muitas coisas a lapidar. Então, na medida do que eu posso, a minha lucidez, eu estando firme aqui, eu vou ajudar como eu posso. O menos doente vai ajudar quem está mais doente. Ou seja, todo mundo pode ajudar todo mundo. Sim. E todo mundo pode ser ajudado por todo mundo. Você sempre vai estar num nível em relação a alguém. Ou você vai estar mais doente em relação a alguém, ou menos doente em relação a outra pessoa. E aí esse é o papel. Depende. Está respirando? Tá, então ajuda. O outro está quase perdendo a respiração. É isso? Simples. É mais ou menos assim. Na tecnologia, página 3, segunda linha. Poderia exemplificar a técnica de pensar como se fosse amparador? Essa técnica aqui, eu eventualmente uso ela na questão da abordagem com os tertulianos, assim, para solicitar a questão da mureta e tal. A ideia de em vez de eu pedir para que se retire os pés, assim, informando recomendando que não se apoie os pés, veio a ideia assim de pensar, poxa, o que o amparador faria nesse momento? Aí eu observei que as pessoas não tinham verbete. Aí eu falei, não, vou pegar, vou levar o verbete para elas. E isso aí foi o suficiente para elas retirarem o pé. Né? Elas se ajustassem, se aprumarem. Então, às vezes, algum momento, alguma coisa, há outras pessoas também que eu vejo, assim, de repente, que são de primeira vez, assim, que estão chegando, olhando, e você, não, eu não vou, deixa ela com o pé ali, tudo, eu não vou atrapalhar. Então, assim, você tem que estar conectado, porque se você for rígido, para todo mundo fazer isso aí, você vai perder assistência. É verdade. Né? Acho que uma das piores condutas aqui dentro é uma rigidez. Você tem que ser maleável. Você né? tem que ter posicionamento. Você tem que ver o que a pessoa precisa. Né? Será que ela precisa disso? Será que ela precisa de outra coisa? Precisa ter uma certa flexibilidade mesmo, né? Isso. Porque senão não há acolhimento. Sim. Eu percebo isso também que a Mabel falou. A gente tem, às vezes, faz uma brincadeira, aí você não sabe, faço ou não faço, né? Eu queria aproveitar e perguntar para você. Você, desde 2010, você vem acompanhando as tertúlias e, no caso, esse caso da rigidez, ele parece que no meu caso, ele parece que eu não consigo ser eu mesmo, porque é tão rígido que eu não consigo ser eu mesmo. Então, eu estou sempre meio... Como é que é você, desde 2010, qual o traço que você trabalhou mais? A gente percebe organização, convivência, mental soma, paciência, lucidez, maturidade, coordenação, conexão com o amparador. Recentemente você já conheceu a Conselhia. Rapidamente você galgou funções de responsabilidade muito grande. Eu até parabenizo você. O que eu posso dizer que eu percebi mais, assim, de 2010, 2011 para cá, foi a questão do trabalho do humor, ou da irritabilidade, né? E esse último ano aqui à frente da monitoria foi a convivialidade, a forma de você conviver, de conversar com os outros. Por eu já vim dessa questão assim de já estar há alguns anos já na exclusão social, de tentar conversar com todo mundo e ser rechaçado ou não ser compreendido, na verdade. Então, você entrar no local assim, você acaba refazendo novamente sua postura de convívio. Tertuliário, podemos dizer então que o tertuliário ele é uma espécie de vacina ou remédio contra a síndrome do estrangeiro? Quem sabe a conscienciologia. A conscienciologia em si. Ajuda, né? Ponto de encontro, né? Que é o livro da professora Malo Balona. Assim, depende da pessoa, se ela, aquela questão do ponto. Se a pessoa estiver no ponto, ou quase no ponto ali, uma monitoria, um voluntariado desse pode realmente ajudar ela nesse ponto, né? Agora, Christian, o que o tertuliário, esse trabalho, mais te ajudou? Qual foi o ponto principal, você acha? Ou não tem um ponto principal? Eu acho que foi o exemplarismo mesmo, a manutenção do... Eu queria só falar uma coisa, porque eu também convivo com o Christian. Eu acho que o que ajudou mais foi, e aí talvez sirva para você, né, Cláudio, que é a pessoa encontrar o veio da Proex dela, sabe? Muitas vezes eu vi o Christian receber convites, eu mesmo fui bem chata com ele, dando a minha opinião. Não acho. A gente vai receber vários convites e aquilo pode não ser o veio da sua Proex. A pessoa precisa, quer dizer, ele está desde um ano assistindo tertúlia, à distância, depois chega, os olhinhos brilham por causa do tertuliário, depois encontra facilidade de ser monitor, e tudo dá certo desse jeito, aí vem um outro convite. É lógico que tudo é tentador e é bom,
E pode contribuir, mas e a dispersão? Então, eu acho que ele focou, né, e conseguiu organizar a vida dele para ficar em torno do veio da ProEx, né? Então, eu gostaria, se eu pudesse, ajudar todas as pessoas a encontrarem esse veio, porque não é fácil, né? Não é fácil. Imagina a pessoa saber, assim, limpar todas as coisas que são supérfluas e deixar só o essencial. Não é fácil, eu acho, né? É verdade. É uma outra coisa que eu vejo que principal também foi a Nazaré estar me ajudando, me apoiando na monitoria, né? Porque sem isso eu também não conseguiria manter. Ó, tá vendo? É a grupalidade. Parafatologia, página 2, final da terceira linha, de baixo para cima. Poderia aprofundar o teste do autoparapsiquismo no vislumbre das para-ocorrências tertulianas? E agradecer pelo acolhimento e orientações durante minha apresentação dos verbetes. Essa é uma colega de São Paulo. Tá claro. O teste do autoparapsiquismo no vislumbre das ocorrências tertulianas, eu posso estar explicando para você, se você também observar a exemplologia na página 5, onde eu coloco a monitoria mínima, mediana e máxima. A mínima é do monitor casca grossa, né, que é aquele que só vem e faz aquela forma mecânica, né, o checklist de forma mecânica. Você tem o mediano, o monitor parapsíquico, e você vai ter o máximo, que é algo desperto aqui, né, a gente entrou em debate, o que colocaria, seria também o teleguiado, porque... Então, você pode fazer esse teste do autoparapsiquismo, né, em suas percepções, porque todo dia vai ter campo, todo dia vai ter assistência. Então, como você está hoje, o que você percebeu hoje, você conversa com outras pessoas, tertulianos ou mediação. Então, como que é isso? O que você... É um mega laboratório para você experimentar e evoluir nesse sentido, né? Pois não. E aí, Christian, com isso aí? Porque, realmente, assim, a gente pensa que é um trabalho mecânico. A Cris me chamou, eu fui, falei, a Cris me ensinou tudo e eu fui fazendo. Mas não é só isso, né? Se você se abre, gente, você dá para perceber o amparo. Às vezes, quando eu estava deixando de fazer algo, meu frontochakra pulsava, o que é isso? Comecei a exteriorizar a energia, falei, tal coisa que eu não fiz. Fui lá olhar. Então, assim, eu acho que é uma oportunidade mesmo de desenvolver o parapsiquismo aqui dentro, né? E de alto nível. É verdade isso. Isso é um fato, é bom chamar a atenção, né, Christian? Aliás, aproveitando o gancho, fazer um convite para outras pessoas da CCCI também virem voluntariar aqui na monitoria da Tertúlia, porque é um prato cheio para se quer desenvolver o parapsiquismo. É um aprendizado incrível, viu? Não percam. Não pode? Não percam. Última chamada desse ano. Eu recomendo. Eu recomendo. O ano que vem, Nicolas. Na parafatologia, na 8ª linha, de cima para baixo, podia explicar as inspirações sobre as necessidades de suporte ao bom andamento da tertúlia? Depois tem mais uma. Sim, essa aqui eu vou dar um exemplo de uma tertúlia que houve uma sincronicidade até com a Adriana, estava mediando, e ali na sala da monitoria ali, pode parecer que a gente está ali, mas ao mesmo tempo parece que tem uma caixa de som dentro da sala que você escuta tudo com clareza. Às vezes a temperatura lá é uma, aqui é outra, mas começa a te dar um frio, como eu disse, para psiquismo impressivo. Aí vou observar, realmente aqui a temperatura está muito baixa. E nesse dia dessa tertúlia com a Adriana, eu percebi, né, eu estava lá, bateu essa luz amarela, opa, tem alguma coisa aqui com a temperatura. E uma sinalética. E vim para fora, verifiquei, realmente estava muito baixa, desliguei o ar-condicionado nesse central aqui atrás da gente, né, embaixo da porta, em cima da porta. E aí no final a Adriana me procurou e falou, olha, você adivinhou, porque eu estava pensando nisso, que eu estava passando um aperto com aquele ar-condicionado na minha cara. Claro. Então houve algumas ocorrências desse tipo que você tem essa conexão, essa vivência. Sim. E em binomiologia, na página 4, na 3ª linha, podia explicar o binômio varegismo consciencial, atacadismo consciencial? Sim, é o que a gente procura fazer aqui, né? A gravação das tertúlias, a transmissão delas,
para um número infinito de consciências, inclusive intra e extrafísicas, né? Você está saindo do varegismo, de você atender uma única consciência, fazendo um esclarecimento, para um atacadismo, né? Você não sabe até onde vai repercutir ou quantas pessoas você vai alcançar com as tertúlias. Entendeu? A palavra varegismo e a palavra atacadismo. Tive uma projeção onde eu via um aparelho preto no chão, embaixo, no tertuliário. Ao não estar muito consciente, pensei que fosse um celular. Você viu algum desses aparelhos e poderia explicar para que servem? Aparelho preto embaixo? Olha, tive uma projeção onde eu via um aparelho preto no chão, embaixo, no tertuliário. Ao não estar muito consciente, pensei que fosse um celular. Você viu algum desses para-aparelhos e poderia explicar para que servem? Olha, não me lembro de ver nenhum aparelho preto, do tamanho de um celular, né? A questão da... Mas eles existem, né? Há um tapete, né, preto, onde fica a cadeira aí na mediação, né? Mas ele é bem maior do que um celular. Há uma paratecnologia aqui, com certeza, mas eu não posso te afirmar isso. Não tenho essa vivência. Bem. Parafatologia, página 2, sexta linha. Poderia falar das suas reciclagens, inspiradas pelas tertúlias, propiciando o acesso aos amparadores? Essa eu já comentei, né? Acho que umas 2 vezes. Já comentou. É que essa pessoa está com dificuldade de escutar. Ela está escrevendo aqui, ó. Tá. O acesso às tertúlias hoje é problema geral ou é só aqui onde eu estou, que no caso é na Espanha? Então ela não deve ter escutado você falar. Tá. Primeiro, começando assim, realmente nós estamos com o problema dos acessos à tertúlia, né? Nós estamos passando por um estudo e mudança da hospedagem do site das tertúlias conscienciológicas. Ele tem caído semanalmente, né? Saído do ar. Isso aí impede os teletertulianos estarem assistindo. Isso aí é uma questão geral mesmo. E aqui a página 6, as reciclagens inspiradas. Isso. Às vezes eu não tinha uma noção de alguma postura anticosmoética que eu estava fazendo e às vezes ouvindo um verbete, por exemplo, sobre água, né? Ou sobre lixo, alguma coisa do tipo, você passa a pensar coisas que você não dava atenção na sua vida. E você passa a adotar uma postura diferente em relação àquilo. Agora, deve também te dar uma cosmovisão, né? Sim. Claro, se você está aqui todos os dias, a Pilar é outra, que ela geralmente está aqui. Isso dá uma cosmovisão impressionante, porque são muitas ideias chegando de verbetes distintos, que nem o pessoal da Enciclossápias também, né, Marta? Porque a leitura desses verbetes, a revisão dá cosmovisão. É inevitável, né, Christian? É a desenvoltura, a predisposição que você tem que ter para a neofilia, né? Você aprender coisas novas e estar pronto para mudar, porque senão vai chegar um ponto aqui que você vai começar a sentir mal. E a visão de conjunto de conscienciologia tem que aumentar, na marra. Fala, Marta. Eu vejo assim que a pessoa muda se ela tiver predisposição, se ela estiver predisposta. Senão, se ela não tiver predisposição, a vontade, a determinação, ela pode ficar vidas do mesmo jeito. Essa é a diferença. Isso é fato. Parafatologia, página 2, quinta linha, de baixo para cima. Poderia expandir o investimento multidimensional em vulgar? Eu vejo isso em algumas sincronicidades que eu tenho, em relação à monitoria, vir para a monitoria. Às vezes eu não consigo vir de carro, às vezes eu consigo pegar uma van ou uma carona, e é impressionante, porque você já tem aquele senso íntimo que você vai conseguir chegar no horário, que vai dar tudo certo. Então, você sente que é um investimento ali, que estão, né, cuidando também de você para que ocorra também tudo bem. E tem isso, né? É um exemplo que eu te dou, né? Parafatologia ainda, página 2, quarta linha, de baixo para cima. Essa você já falou, mas ela também não deve ter escutado, tá? Poderia desenvolver os bastidores extrafísicos das tertúlias? Sim, deixa eu pensar em outro exemplo que eu posso dar novo. Porque eu vejo que tem a questão dessas projeções.
há muitas projeções que eu tenho nesses bastidores que são semiconscientes ou quase não conscientes. Você acorda no outro dia, você sente que você estava no tertuliário fazendo alguma coisa, mas não se lembra, né? Então, isso tem uma questão também, assim, às vezes na impressão dos verbetes, algumas temáticas, assim, que a gente vai imprimir os verbetes, tem uma fila de 4 ou 5 verbetes para serem impressos, e de repente, já no segundo, já começa a dar problema. Você fala, poxa vida, né? E você já fica de antena ligada, porque normalmente não dá problema na impressora. E aí você fica já de antena em pé. Aí essa experiência que eu tive foram com 2 verbetes específicos, e do mesmo verbetógrafo, mas não vamos... isso. Não precisa falar quem, mas... Não, são assuntos delicados. Mas é interessante você fazer esse estudo. E aí você vê que na hora que chegou o tema do verbete, eu olhei para o nome do verbete e falei, então está explicado, vou imprimir o dobro disso aqui. Então, aí eu acabo imprimindo um pouco a mais da quantidade regular para dar uma bancada. Interessante, fala, Marta. Cristian, na página 2, na parafatologia, você coloca o primeiro item, a autovivência do estado vibracional profilático antes, durante e após a tertúlia, mantendo a sustentação das atividades. Sim. Você poderia, por gentileza, explicar? Sim, a questão do EV, assim, eu vejo que é fundamental para executar a monitoria, né? Muitas vezes antes mesmo, ali no corredor, para chegar no tertuliário, onde já percebi, eu já comecei a fazer o estado vibracional chegando e já percebi até uma consex me acompanhando, um amparador me acompanhando, vamos caminhar junto com você, ver essa impressão. E aqui durante a tertúlia também é necessário para a triagem das perguntas, para assimilação, desassimilação. Às vezes você vê uma necessidade de assistência específica, assim, com os verbetógrafos ou com a mediação, uma coisa, você sente a necessidade de esterilizar energia, então antes você fazer um EV e fazer a esterilização é excelente. E no final para encerrar mesmo, né, para você sair bem de tudo. Mas, normalmente, no final da tertúlia, assim, como comentei, aquele ponto auge da assistência, onde as consciências são encaminhadas ali já vai assentando o campo mesmo, né? Aí que a Equipex é bem... Né? Cristian, aqui na Interaciologia, página 4, você poderia comentar sobre a interação do laço de gratidão e fortalecimento de vínculos? Página 4... Página 4, Interaciologia, terceira linha. Interação dos laços de gratidão e fortalecimento de vínculos. Sim. Como é que você vê essa questão? Assim, nós sabemos que a vontade é uma força consciencial, mas eu dou muito mais valor à intencionalidade, né? Então, como que você vai fazer o voluntariado? Como que você vai praticar isso? Então, a experiência pessoal é qualificar a intencionalidade, né, com a gratidão. E isso, inevitavelmente, eu vejo que vai gerar maior paravínculos com a Equipex. No maior rapport. Muito bom. Aqui na binomiologia, você poderia aproveitar e falar na 4ª linha da binomiologia, na mesma linha, na mesma folha, binômio monitoria tertuliana e TENEPS. É que eu comentei. Eu comentei que a questão da monitoria da tertúlia, né, o funcionamento tertuliário, ele funciona semelhante ao funcionamento da TENEPS, né? Você tem o horário fixo, né, é constante, não tem pausa, e você tem a Equipex extrafísica trabalhando junto, né? Então tem essa relação. E eu também tenho uma relação pessoal também de algumas coisas que chegam para a TENEPS, pessoal, relacionadas à tertúlia, né? A monitoria da tertúlia. Você já começou a fazer TENEPS? Quanto tempo assim? Não, eu estou nos primeiros 6 meses, né? Eu comecei em outubro. Então, obrigado. Eu queria fazer uma pergunta, 2, né? A primeira é: quando falta verbete ali em cima, vocês imprimem mais ou a pessoa que chega depois fica sem verbete? Perguntas bem... boa pergunta. A minha resposta é depende. Depende da hora que terminou o verbete. Se for próximo das 2 horas, próximo do encerramento, não é viável a gente estar imprimindo verbetes. Quando eu olho, eu percebo que os verbetes acabaram, normalmente eu já tento ceder até o que eu tenho ali de consulta para as perguntas dos tertulianos, eu já disponibilizo também para o salão. Só que se chegam muitas pessoas e ainda está no começo, no início da tertúlia, eu desço e imprimo mais uma quantidade que eu vejo suficiente para eles, mas depende. Sim, e na página 7, você poderia comentar a fase enfática?
Claro. A atuação na monitoria da tertúlia conscienciológica favorece a teática do auto e hétero revezamento evolutivo na cápsula do tempo cinemascópica da Enciclopédia da Conscienciologia. Nós estamos construindo aqui com a enciclopédia, né, e todos temos falado dos 500 verbetógrafos, depois dos 3 mil verbetógrafos, né, e como isso vai gerar uma cápsula do tempo. Mas as tertúlias diárias, de fato, elas são uma cápsula do tempo, e você participar disso, você também está se integrando numa possível equipex de auto-revezamento futura. Né? O nosso olhar, muitas vezes, na transmissão ali da monitoria, é o seguinte: aquela pessoa pegou o microfone, vamos focar a câmera nela. Porque é importante você registrar agora, porque esse vídeo é que vai ficar para depois. Né? Então, daí a questão, fale no microfone, né? Porque não é para hoje, não é para o online, é para gravação e para posterioridade. E para o teletertuliano também. E para o teletertuliano também. Né? Então, entra nessa importância. Né? Gostaria de destacar aqui, você fala também da maniologia, a cura da mania de reclamar. Você citou a questão da reclamação, também na trinomiologia, trinômio, postura, antiqueixa, a desgramatização já foi falado. Também na questão da fatologia, que é a ausência de reclamações, evitando... Antes de tudo, é a postura pensênica, né? Esse verbete aqui é um xerox meu, né? Então, são os traços que eu estou reciclando e estou superando em cima disso, né? Então, tem essa cura da mania de reclamar mesmo, porque o tempo todo você reclama, você foi mais... você conversou com a pessoa de uma forma mais firme, depois aquilo já dá na minha cabeça. Poxa vida, por que eu fiz isso? E eu fico me martirizando em cima daquilo. Então, é uma busca incessante de se melhorar o tempo todo. Né? E é o meu travão, às vezes são os meus trafares que estão aparecendo na monitoria, e eu estou buscando, né, melhorar a cada dia. A gente percebe que você é muito organizado, deve ser bastante rigoroso com você também, né? Aí você tem que ser um pouco menos rigoroso com você, ou ao contrário, tem que ser mais rigoroso com você. Como é que você vê isso? Eu vejo assim que, em muitos aspectos da minha vida, eu tenho que ser mais rigoroso comigo. Né? Às vezes tem aquela questão da projeção, que eu acabo sendo rigoroso com os outros e deixando de ser rigoroso comigo. Então, tem esses dois viés, né? Que é o meu principal no-górdio que eu estou enfrentando agora. Gente, então tem mais uma divulgação aqui. A gente vai ter o 13º balanço existencial, de 14 a 17 de fevereiro de 2015. Temos vários aqui participantes. Gente da pesada aqui, ó. Tem o básico, né, que ele sempre fala do autodiscernimento, balanço, mas depois vem assim, ó, experiência no militarismo, que é o Celso Fior. A prática política na militância, que é com a Rose Mary Salles. Reciclagem da personalidade artística, que é o João Paulo. Depois tem um talk show com a Sheila, que foi a quase mulher bomba, e por aí vai. Então, a gente tem aqui uma série de situações que vale a pena vocês olharem. Superação de vício, da religião à conscienciologia, são todas experiências práticas, como que você estava dizendo, que traz um pouco mais da vivência, né? Claro. Que cria esses campos de energia. Claro. É interessante para a gente estudar a vida alheia, né? Para poder fazer, para poder fazer o cotejo com a ProEx pessoal, que isso dá ideia, isso dá insight. Fala, Cláudio. Às vezes, isso que a Mabel falou muito sério. A gente fica muito olhando para os outros, esquece de olhar de si. Mas isso é a essência da conscienciologia. Se olhar para si. Esse exemplo que o Grid está fazendo hoje, né? Lógico. Se expondo, botando aí as dificuldades. Mas mesmo assim, eu acho que no movimento também de você olhar o outro, é inevitável olhar para si, porque você faz um cotejo, olha, né? Então, é interessante essa heteroconscienciometria também, porque ajuda na autoconscienciometria. Tem uma última pergunta aqui, Cristian, que eu não fiz. Quem sabe você já fez ou falou alguma coisa, mas de repente quer acrescentar. No parágrafo dinâmica tem etiqueta. Poderia exemplificar quais são as adequações das condutas dos alunos durante as tertúlias? Qual o número? Página 6, item 16. Etiqueta. Poderia exemplificar quais são as adequações
das condutas dos alunos durante as tertúlias? Como eu comentei, essas questões da comida, da bebida, dos pés, de você não monopolizar o microfone, né? Assim, na mini tertúlia nós temos as 4 áreas do tertuliário abertas. Nas tertúlias nós temos apenas 2, o lado A e B, que ficam para frente. Então, são algumas regras, alguma coisa para que ocorra o bom andamento da aula, né? Agora, Cristian, o que mais a gente atrapalha? Deve ter um item que é o que mais a maioria atrapalha. É bom saber, né? Já que é para fazer autoconscienciometria. Não tem um item assim que é aquele recorrente? Eu vejo que é o pé. É o pé. Gente, é o pé. Então, não está difícil. A partir de hoje todo mundo desliza. Ninguém anda mais, todo mundo desliza. É uma questão que eu vejo assim, como nós falamos, isso aqui é o epicentro, o tertuliário é o epicentro da CCCI, né? O ponto de encontro de todos. E as pessoas às vezes acabam vendo o tertuliário como uma praça pública, não como um local de aula, com monitores, com campos formados, com equipes extrafísicas, como outros cursos da Consciologia também tem. E se você vem aqui todo dia, de repente é um prolongamento da sua sala de estar. Correto. Não é isso? Às vezes que a pessoa se sente íntima do local. Então, assim, depende de onde você vai, você tem que se adequar às normas do local, você tem que respeitar tudo, né? As regras, você tem que conviver, aprender a conviver em grupo, né? E a gente tem que entender que existem certas regras justamente porque são muitas as pessoas que estão aí. A questão, às vezes, do pé também é deseducado, não só pela sujeira, porque às vezes a pessoa coloca o calcanhar em cima, quem está aqui embaixo vai ver o pé inteiro da pessoa lá em cima, às vezes coloca os dois. Põe o pezão. Então... faz parte. Faz parte. Gente, então, parabéns, Cristian. Chegamos ao final da nossa monitoria da tertúlia conscienciológica. Estamos terminando o ano, pelo menos essa é a última tertúlia do ano, agora só no ano que vem. Então, muito obrigada aí pela participação dos tertulianos, os teletertulianos. Eu acho que nós tivemos hoje 41 perguntas, não sei se é recorde, a gente pode ser, provavelmente vai ser recorde. E a gente passa, então, para os nossos recados e obrigada. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje são 22 assinaturas no livro de presença, 29 perguntas presenciais e 41 perguntas online. Hoje teremos um recado. O Henning falando sobre palestra debate Ateneu Serenológico. Boa tarde. O primeiro ciclo de Ateneus Serenológicos é a definição de Ateneu, né? Ateneu Serenológico é um encontro destinado à exposição temática na área da serenologia, ou a ela relacionado, a questão da interdisciplinaridade. Objetivo, fomentar o conhecimento científico acerca do serenismo. O primeiro Ateneu Serenológico terá o tema Serenologia e Paratecnologia, com a professora Elizabeth Rodrigues. Ela vai apresentar uma pesquisa, compartilhando as pesquisas do Holopensene da Serenona Rosa dos Ventos, junto com a dinamização da evolução na técnica de mais um ano de vida. No dia 1º de janeiro, amanhã, o local Holoteca do CAEC, às 18h30 até às 21h. Muito obrigado. Para amanhã teremos verbete Melancolia Acadêmica, da especialidade Desviaciologia, com a verbetógrafa Elisa Souza. Obrigada a todos.